Então, esse tema é um tema que traz uma certa curiosidade, né? Mas o que a astronomia tem a ver com o dilúvio? Né? Que processo é esse que vamos estudar essa tarde, né? Na verdade. Então, impacto profundo, a astronomia e o dilúvio, alguma relação? Então, a gente vai perceber ao longo da nossa palestra que tem relação sim, e direta, inclusive, né? Bom, aqui eu tinha separado um material para a gente falar um pouquinho de como começou a surgir a ideia de fazer um departamento de astronomia do nosso núcleo, né? Conversei com o Roberto e com a Karen, né, um tempo quando a gente foi, eu convidei eles para ir num colégio onde eu trabalho, e aí eu dei uma palestra lá sobre a astronomia para os meus alunos, né, no ensino médio lá, e eles foram com o maior prazer lá e eles estão uma foto, por exemplo. E dali começou a surgir ideias assim, né? Só que faltava mais alguns componentes para começar a pôr o projeto em prática, né? Bom, aqui está uma aluna, né, do nosso colégio lá, do Milton Carneiro, que é um colégio de periferia ali do Alto Boqueirão. Bom, aqui está então a primeira palestra que a gente usou, e a partir daí então surgiu a ideia de criar um núcleo da Sociedade Criacionista Brasileira aqui de Curitiba. Junto com isso, o departamento, né, que surgiu aí, a gente colocou aí como coordenador o Rafael, né, Rafael, votamos isso aí, e no momento, e isso está crescendo, estamos com 4 pessoas de equipe de apoio, eu, o André, o Everson, o Ricardo, o Wilson, e também tem o Leandro, que eu não consegui achar fotos dele no momento, então, mas tem ele também, e tem mais alguns outros, inclusive você, né, se quiser fazer parte desse, pelo menos para mim, né, interessante departamento, né, de astronomia do nosso núcleo, que você possa fazer parte também. A gente vai ter, igual foi falado, né, vai ter momentos que a gente vai fazer então observação astronômica, a gente já tem pelo menos 2 telescópios, e vamos correr atrás de mais telescópios, então, para a gente divulgar o criacionismo através das estrelas, através dos planetas que a gente pode observar, ok? Eu quero ser o mais sucinto possível, porque eu preparei aqui uma bateria de slides aí um pouco extensa, porém alguns eu vou passar bem rápido, outros vão me demorar um pouquinho mais. Então gostaria da paciência de vocês, eu quero ficar entre aí os 45 minutos a 1 hora. Que é a primeira vez que eu estou apresentando essa palestra, eu vou ter a noção hoje do tempo que é necessário para gastar ali, né? Ok? Então, impacto profundo. Bom, então será que foi apenas um asteroide então, que extinguiu os dinossauros? A principal teoria diz que os dinossauros foram extintos por causa de um asteroide, né, que teria caído no nosso planeta. Quem que propôs essa ideia pela primeira vez? Foi Luiz Álvares, ele, na década de 1980, ele é da Universidade da Califórnia e foi responsável por apresentar a hipótese de que os dinossauros foram extintos devido ao impacto de um gigantesco asteroide, encontrando anomalias em um elemento químico chamado irídio. Vou falar dele daqui a pouquinho. Numa fina camada do final do Cretáceo. Como assim? Bom, então o Cretáceo, né, uma parte da coluna geológica, e logo acima então vem o período Jurássico, né? Desculpa, o Triássico. Então, uma fina camada que existe ali, então, entre esses 2 pacotes de sedimentos, foi encontrado um elemento químico que é muito raro na superfície do planeta. Bem raro. E ele é mais comum em asteroides. Daí a ligação em que asteroides teriam caído nesse planeta, lançado sobre a estratosfera, então, esse mineral, esse elemento químico, e quando se assentou ficou aquela camada, e segundo a teoria da evolução do planeta, né, a geologia padrão, aconteceu aí os outros períodos do nosso planeta, e aquela camada ficou registrada. Seria uma evidência de que esse asteroide teve caído e destruído os dinossauros. Então está aqui, ó, aqui está o símbolo então, do irídio, e o irídio é extraordinariamente raro, né, na crosta terrestre, mas relativamente abundante em asteroides. É então razoável pensar que o irídio encontrado nos sedimentos, exatamente no final do Cretáceo, tinha que vir de um asteroide ou de algum outro corpo espacial, como por exemplo de um cometa. Para o irídio se estabelecer de maneira uniforme, deve ter sido na forma de poeira, flutuando na estratosfera. Para formar tal poeira,
o asteroide deve ter causado uma grande explosão para atingir a Terra. A explosão e a subsequente nuvem de material flutuando na atmosfera deveriam ter causado mudanças nas condições ambientais em todo o mundo. Então, teria causado uma grande poeira, né, que teria ajudado a matar os dinossauros, tanto de forma direta como indireta. Essas mudanças radicais no clima global e na ecologia devem ter causado a extinção de um grande número de espécies, não só de dinossauros, várias espécies então. O tempo de extinção dos dinossauros coincide perfeitamente com a idade dos sedimentos, com a anomalia de irídio. Daí a conclusão, né, que esses autores tiraram então. Por isso é razoável pensar que o irídio, a anomalia de irídio é uma evidência tangível da colisão de um asteroide que pode ter provocado uma série de eventos que terminou com a extinção dos dinossauros e muitos outros organismos, ok? Muito bem, aí já calcularam inclusive a massa, ou seja, a massa que tinha esse asteroide. Como que eles fizeram então? Para achar a massa, tiveram que ver a área em que foi visto ali, então é detectado a concentração de irídio nos sedimentos ali entre o Cretáceo e o Triássico. O A ali na fórmula é a área da superfície da Terra. O F é a concentração de irídio nos corpos espaciais. E 0,22 é a fração de material que ejetou do vulcão Krakatoa e atingiu a estratosfera. Isso é levado em conta no cálculo para que se estabeleça o tamanho disso daí. Então ele tinha cerca de 10 quilômetros e uma massa bem grande também, né? Já que ele era feito de rochas. Características então do meteoro KT. Por que KT? KT é vamos dizer assim, uma forma de explicar que fica entre o Cretáceo e o Triássico, ok? Então aquela fina camada que eu falei para vocês. O diâmetro então dele é de 10 km, a velocidade de aproximação de 70 mil km por hora. Né? Muito rápido em termos do nosso planeta aí. Os efeitos disso então do episódio KT. Ondas de choque então que ocorreram com um calor, né, de 500 graus centígrados. Uma velocidade de 2.500 km por hora de expansão ali então, né, do tamanho do impacto que teria acontecido. Aquela ilustração ali está demonstrando. Bom, aqui eu vou mostrar algumas teorias evolucionistas, de um modo geral, que mostram como os dinossauros teriam sido extintos. Geralmente associado então à catástrofe. Isso eu tirei do livro do Everton Fernando Alves, né? Inclusive está ali o livro. E olha só, a primeira ali já tem a ver um pouco também com a Bíblia, né? Olha só. A extinção se deu por combinação de impacto extraterrestre e outros eventos descritos na Bíblia, né? Como, por exemplo, inundações, etc. A extinção se deu devido ao impacto de asteroide da família Baptistita. A extinção não foi causada por impacto de asteroide, teria sido por outras coisas. A quarta evidência, então teoria. A extinção foi gradual, até o período do Paleoceno. Número 5, a extinção se deu devido ao frio repentino que aconteceu de mudanças ambientais. 6, a extinção se deu por múltiplos fatores resultantes do impacto desse asteroide. Então, um monte de consequências ali. Número 7, a extinção se deu exclusivamente por atividade vulcânica na região da Índia. Não tinha nada a ver com asteroides, segundo essa ideia. 8, a extinção se deu pela combinação de vulcanismo e chuvas de asteroides. 9, a extinção foi repentina e não gradual, devido ao impacto. Inclusive, eu vou mostrar um autor que fala isso daí. A extinção se deu por tempestade de fogo resultante do asteroide. Então, 500 graus centígrados teria esterilizado a vida em uma boa parte ali da região. Ali. A extinção se deu pela combinação de mudanças climáticas e baixa diversidade de herbívoros. 12. A extinção se deu por múltiplos eventos resultantes de impactos meteoríticos. A extinção se deu pelo frio resultante do impacto de um meteoro. E último, a extinção foi gradual devido aos desastres vulcânicos e mudanças ambientais, ok? Muito bem, e nós propomos aqui que tudo isso junto e combinado
teria sido a causa da extinção dos dinossauros, junto com todas as outras espécies que não entraram na Arca de Noé, ok? E quais são as evidências disso? A gente vai começar a trabalhar isso a partir desse momento agora, ok? Bom, primeiro vamos fazer uma diferenciação. O que é meteoro? O que é meteorito? O que é asteroide? O que é meteoroide? Então vamos ver aqui então qual é a diferença entre um e outro. Bom, então basicamente é o seguinte, um asteroide é um grande corpo rochoso, tem quilômetros às vezes de tamanho, né? E ele orbita então em volta de uma estrela. Então é isso. Um cometa, como por exemplo o cometa Halley, que a gente conhece, é o mais famoso dentro dos cometas, é um corpo que tem uma órbita fixa e é feito de gelo, poeira e gases, ok? Aí, do lado esquerdo lá, um meteoroide. É um pequeno detrito de um asteroide ou de um cometa, que fica fora da atmosfera. Então, é um pedaço menor desses dois outros corpos maiores. Meteoro, então, é a explosão que acontece na atmosfera e por ter essa velocidade, a atmosfera, então, começa a desintegrar aquele objeto, né, espacial e vira, então, aquele risco no céu gigantesco, aquela bola de fogo descendo, né? A chuva de meteoros é quando tem mais de um disso. Então, tem um monte, né? E quando a Terra passa por uma região em que tem detritos, e lembre-se, a Terra não está viajando em torno do Sol a uma velocidade pequena, não. É bem rápido também a velocidade que a Terra está orbitando. E quando essas partículas relativamente pequenas entram em contato com a nossa atmosfera, acontecem então esses efeitos aí luminosos, bem bonitos, que dá para ver inclusive, né, em algumas noites, se você não estiver dormindo, né, de madrugada. Se você for avisado para isso. O meteorito, para finalizar, é uma pequena parte de um meteoro que, entre aspas, sobrevive à explosão ao entrar na atmosfera e chegar ao solo. Então é quando chega no solo que se dá esse nome. No geral, as rochas sempre terminam assim em ito. Então meteorito tem a ver com a rocha, ok? Granito e assim por diante. Só que o granito é feito aqui no nosso planeta mesmo. Bom, o meteoro é popularmente conhecido então como uma estrela cadente. Então é uma estrela que cai, né? Os antigos pensavam que era uma estrela do céu realmente que estava caindo. Inclusive, acho que você também já fez isso, né? Já fez um pedido com uma estrela cadente, não fez? Quando era criança, né? Isso é normal entre nós e isso é popular. Muito bem, agora eu vou pedir aqui para vocês me ajudarem ali. A gente vai ver aqui um asteroide que já saiu automático. Então esse asteroide saiu na Rússia, né? E por que foi filmado assim? Vou esperar você ver primeiro, depois eu explico. Olha só. Geralmente os carros na Rússia, eles têm câmeras por causa de um problema que eles têm lá com pessoas que tentam driblar o sistema da lei, fingindo que se acidentaram, entrando na frente de um carro, né, e tal, para que a pessoa do carro pague uma indenização. Por isso que o pessoal geralmente tem uma câmera acoplada ao carro. Então foi captado assim em flagrante. Repare no clarão que faz, né? Música em inglês, né? Então acabou o socialismo lá, né? Na Rússia. O áudio não capta, viu, gente? Mas gera um impacto muito grande, sonoro, e desloca o ar, né, e tudo mais, e quebra janelas e tudo mais. Eu tenho um outro vídeo aqui que eu iria mostrar, mas por causa do tempo vamos ficar nisso daí mesmo, tá? Tem um vídeo que captou. Depois pode por segundos acontece essa queda, né? Com o alarme dos carros parar e tudo mais. É um grande impacto. Pela explosão também, assim. Isso. Também para a velocidade que ele tem, né?
Faço o da barreira do sul. Foi não. Então é isso. Então vocês viram então que um meteoro pode causar, né? Agora imagine uma chuva gigantesca deles, né? Isso aqui não é o que está mostrando, tá? Ou seja, isso aqui é uma coleção que a NASA tem de bolas de fogo que foram detectadas no céu a partir de entre 1988 até 2007. Desculpa, 2017. Então tudo isso aí foi captado pela NASA. E inclusive esse que você acabou de ver, esse vermelho ali, né? É aquele que caiu lá na Rússia por último aí e fez esse grande impacto ali. Na imagem lá não mostrava o lugar onde caiu, mas caiu no meio da Sibéria, né? No meio lá do norte da Rússia. Muito bem. O que é uma astroblema? Uma astroblema é uma cicatriz deixada por um meteoro, um meteorito ali no chão. Isso aqui, por exemplo, é um astroblema que tem no Brasil. Chama astroblema de Aimorés, em Minas Gerais. Não está provado ainda esse daí que é realmente um impacto meteorítico. Ele não está na coleção dos 6, que eu vou mostrar daqui a pouco, já confirmados. Só um detalhe, já volto nessa imagem aqui. O astroblema de Aimorés e a lama do Rio Doce, o que tem a ver? Quando teve aquela... a barragem lá de Mariana, lá em Minas Gerais, estourou, né, as duas se romperam, a lama estava vindo e engenheiros tentaram fazer uma coisa interessante. Tentaram desviar a lama para cair dentro dessa parte mais baixa ali em relação ao relevo, né? Porém, essa marca até hoje não resolveu o problema 100%, e ali então seria uma possível solução, né? Já que está próximo ali, então, se fosse feito um canal ali às pressas, já que demorou semanas até chegar no mar, poderia ter se resolvido pelo menos uma parte do grande problema. Agora, o que queriam fazer com os rejeitos dentro da cratera, também não sei, que seria um grande impacto ambiental também. Mas, dos mares o menor, porque a biodiversidade no oceano também, nos estuários, não morreriam, né? Então, uma coisa ou outra. Os biólogos aí que poderiam estudar um pouco melhor isso daí. Muito bem. Aqui então tem um mapa que mostra, não está totalmente atualizado isso daí, mas onde estão os impactos meteoríticos comprovados no mundo. Note que a maioria está no hemisfério norte. Pergunto, mas por quê? Caiu mais meteoros no hemisfério norte? Os países do hemisfério norte no geral são mais... A área é maior. Não, mas também tem um fator econômico por trás disso aí e tecnológico. Tem mais pesquisas nos Estados Unidos, certo? Por isso que eles vão descobrir mais rápido os impactos. Na Europa também, tem um monte de institutos lá, universidades que estão trabalhando há mais tempo acima disso e por isso então que detectaram mais. No Brasil foram detectados 6 impactos meteoríticos até o momento. Outros estão sendo estudados, como aquele que eu te falei lá de Aimorés. No mundo, comprovadamente, até a data que eu peguei aqui, eu peguei do site da FAPESP, né? 182 crateras, então, existem no mundo comprovadamente, ok? Então, aqui é uma brincadeira, né? E as crateras no Brasil pode ser que sejam mais, né? Por quê? Agora, na época de campanha eleitoral, não, eles vão lá, fazem o tapa-buraco, porém, olha lá, fora da campanha eleitoral. Isso aqui eu peguei uma imagem lá de uma das rodovias do Mato Grosso, né? Cratera para tudo quanto é lado, né? A gente sabe que no Brasil poderia ter mais crateras se a gente considerasse isso daí, né? Só que isso aqui é por causa de governantes, a gente sabe. Bom, aqui agora esse é um estudo científico, né? Esse aqui é um artigo que Crosta, que é um dos principais estudiosos na área de meteoros e tudo mais, impactos de meteoros no Brasil, eu peguei um dos artigos dele. É o astroblema Domo de Vargeão, em Santa Catarina. Essa região aqui é uma região de formação de basalto. Então caiu ali sobre aquela região e olha lá, o registro de impacto meteorítico sobre as rochas vulcânicas da Bacia do Paraná. Então ele fez esse artigo em 2005, ok? Então a detecção acontece por meio de sensoriamento remoto. Eu estudei sensoriamento remoto na universidade e realmente dá para usar muita coisa, dá para descobrir muita coisa na superfície do planeta com imagens de satélite. E uma delas, que é bem evidente, são impactos meteoríticos, ok? Um campo ainda a ser explorado em grande quantidade, porque pode ser que existam muito mais impactos no nosso planeta.
Agora eu vou mostrar aqui para vocês, de forma bem rápida, as 10 maiores crateras que existem no mundo de impactos meteoríticos, ok? Peguei desse site que está aqui na referência. Então não vou falar todos os detalhes. É o seguinte, essa aqui então na África do Sul é a maior. Calcula que tenha cerca de 300 km de diâmetro, então, quando o meteoro ali caiu. Essa aqui então no Canadá tinha cerca de 130 km de largura e possa ter no original 260 km de diâmetro. Então. Essa aqui é a mais conhecida no mundo, né? A que teria dado a extinção aos dinossauros. Então teria cerca de 150 km de diâmetro na península de Yucatán, no México. Originalmente pode ter tido 240 km de diâmetro. Aqui uma cratera, né, na Sibéria, na Rússia. Não é aquela que eu mostrei para vocês, é uma maior ainda. E é essa daqui que tem uma coisa curiosa, por exemplo, para quem gosta de mineração, essas coisas assim. O meteoro, ou então o asteroide, mas quando atingiu aquela região, teria atingido uma região onde tinha uma mina de grafite. Grafite é carbono puro, tá? A diferença entre a grafite e o diamante é o arranjo das moléculas, é carbono puro. E quando atingiu aquilo ali, pela pressão gigantesca, o calor, formou pequenos diamantes, microscópicos diamantes, que foi espalhado por toda a região. Por isso que essa região, lá na Rússia, é rica em diamante. E claro que o governo hoje, né, explora aquela região de forma muito grande. Okay? Essa aqui então é que estava na capa ali que eu estava mostrando para vocês, no Canadá. Cerca de 100 km de largura também. E segundo os cálculos então, que eles fazem de datação, que a gente vai questionar daqui a pouquinho, ela teria cerca de 214 milhões de anos então, antes do presente. Okay? Essa aqui então é na Austrália. A Austrália também tem bastante impactos meteoríticos porque eles estão bem desenvolvidos nisso aí também, ok? Então cerca de 90 km de diâmetro. Isso aqui também nos Estados Unidos, com cerca de 35 milhões de anos, segundo a teoria evolucionista. Aqui algumas evidências nas rochas, né, de que teria caído na África do Sul também, há cerca de 145 milhões de anos e teria cerca de 70 quilômetros de diâmetro. Mais uma aqui, com cerca de 70,3 milhões de anos. E aqui também nos Estados Unidos, com cerca de 600 milhões de anos, formou então aquela parte rebaixada ali, né, que a gente chama de depressão, né, quando é sobre o relevo. Bom, aqui agora eu vou mostrar para vocês de onde teriam vindo os asteroides. A gente fala muito isso aí, né? Essa palestra de hoje é baseada nos estudos do Dr. Naor Neves, né? Um geólogo muito conhecido dentro do meio criacionista. Mas aqui eu tirei do livro Revisão das Origens, que é aquele livro que está ali. E de onde é que teria vindo? É uma possibilidade, né, que o livro apresenta. Entre Marte e Júpiter, parece que falta um planeta. O espaço é ocupado por um cinturão de asteroides, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. O mesmo fenômeno que causou os impactos na Lua pode ter atingido a Terra. Se realmente houve um planeta entre Marte e Júpiter, e se por algum motivo ele explodiu, isso explica muito bem esse bombardeamento de meteoritos e até mesmo de mesmo os cometas. Há muitas evidências de que a Terra também passou por um tremendo bombardeamento de meteoritos no passado. Okay? A referência está ali. Aqui então é onde eu estou falando. Essa região é uma região do cinturão de asteroides. Foi detectado então, um outro cinturão de asteroides após o último planeta do nosso sistema, né? Netuno. E tem Ceres aqui também. Mas Ceres não poderia se encaixar como um planeta por ser menor do que a nossa Lua e ele tem um corpo não exatamente arredondado. Ele também totalmente não limpou ainda a sua órbita, né? Então aqui tem um espaço que pode ser que tenha tido um planeta ali. Os cálculos, né, que foram feitos apontam para que há um espaço vazio ali, no sentido de pode ter tido um planeta naquele local, ok? Muito bem. E aqui já foi mapeado todos os asteroides que existem na nossa circunvizinhança do Sistema Solar. Tudo que está em verde, para você aí, são asteroides orbitando o Sol.
10 km ou menores e tudo mais. E você está, né, numa condição finamente ajustada para que não haja uma colisão hoje, né? Então, ó, o Sol no centro, depois vem as órbitas, né? Você já conhece a ordem dos planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, que seria essa órbita aqui. Aí depois vem Marte, Júpiter, e aqui o espaço que deveria ter um planeta, Saturno, Urano e Netuno lá atrás, ok? Então é muita coisa que tem só dentro do Sistema Solar. Não é um espaço vazio, né, do Sistema Solar. Ele é preenchido quando você olha de uma perspectiva mais ampla. Bom, então conforme eu disse para vocês, eu baseei esse estudo no livro do Dr. Naor Neves, Uma Breve História da Terra, e ele faz então uma junção de todos esses eventos catastróficos que os cientistas evolucionistas colocam como sendo real e mostra evidência disso inclusive, e soma tudo numa coisa só, num único evento então. Vamos lá? Bom, lá ele cita, por exemplo, Shoemaker, que diz em um dos trabalhos dele que houve um grande bombardeamento no Sistema Solar, ok? Então, Shoemaker não é criacionista, Shoemaker é evolucionista. Então a gente vai começar a entender essa montagem que o Dr. Naor Neves fez como se fosse uma montagem de quebra-cabeças, né? Vamos ver aqui então. Sem forçar a barra também, né? Então aqui ó, a Terra teria sido bombardeada justamente por causa desse grande bombardeamento no Sistema Solar inteirinho. Por exemplo, agora eu vou começar a mostrar uma sequência de imagens para vocês de uma forma um pouco rápida aqui, de bombardeamentos comprovados. A nossa Lua está cheia, só você pegar um telescópio como esse aqui, de 150 milímetros, que você consegue então fotografar ou então observar, né, que existem cerca de 30 mil crateras de impacto na Lua. Não é pouca coisa, 30 mil, né? E essas manchas escuras aqui ó, é o basalto que ao meteoro quando ele deu impacto sobre a Lua, fundiu tudo aquilo ali e virou basalto na hora, ficou derramado sobre a superfície. E o que está em branco é poeira que cobriu isso daí. Aqui uma foto que eu mesmo tirei com esse telescópio e o uso de um celular comum, né? As crateras dá para ver muito bem, né? Por meio de uma imagem como essa daí. Aqui já é uma imagem da NASA, né? Uma imagem com aproximação maior, impactos maiores e impactos menores dentro daquele maior. Bom, agora vamos falar, por exemplo, de Mercúrio. A gente vai viajar pelo Sistema Solar agora e ver quantos impactos meteoríticos existem, né? Em quais planetas existem. Mercúrio está cheio de impactos meteoríticos. Quando a NASA mandou uma sonda, olha aqui, ó. Isso aqui é uma foto não da Lua, tá? É de Mercúrio mesmo. Olha o tanto de impacto meteorítico que tem em Mercúrio. Vênus, apesar da sua atmosfera, então, ser coberta por uma densa camada de poeira, né? E tudo mais ali, que você não está vendo aqui a superfície, tá? Você está vendo só a atmosfera do planeta. Porém, sondas já foram mandadas para lá e olha aqui, ó, uma fotografia de lá. Muitos impactos meteoríticos, então, que a NASA detectou também. Marte, será que Marte tem impactos meteoríticos? Vamos ver que sim. Daqui dá para ver alguns aí, já vou dar uma ampliada na imagem. Olha lá, ó. Várias sondas já foram mandadas para lá. O único país que conseguiu fazer sondas pousarem em Marte ainda foram os Estados Unidos. É o único que domina a tecnologia, porque é bem complexa para pousar nesse planeta. Porém, quando pousou, quando estava para pousar, né, as sondas puderam fotografar coisas como essa daí. Aqui está um zoom nesse planeta vermelho e dá para ver nitidamente esses impactos meteoríticos ao longo do planeta inteiro. Quem garante que Marte não era um planeta como a Terra, não em condições de ter vida, mas mais bonitinho, vamos dizer assim, no passado, né? E por causa desse bombardeamento pode ter perdido a sua beleza aí ao longo do tempo. Aqui é a lua de Marte, Phobos, que também está cheio de impactos meteoríticos. Júpiter. Ah, André, você não vai falar que Júpiter tem impacto meteorítico, né? Porque Júpiter, a superfície dele é feita de quê? De gás. Então, tudo que cai ali não deixa marca, né? Porém, o Dr. Naor Neves dá uma ideia assim, e mais coisa que eu vou mostrar daqui a pouco. Esses grandes redemoinhos que tem no planeta pode ter sido causado por grandes asteroides que teriam então batido ali então, e quando atingiu o núcleo do planeta, ou então uma parte mais interna, gerou então aqueles vórtices ali então, que até hoje estão interferindo e gerando tempestades de poeira e outros tipos de materiais naquele planeta.
Porém, não vamos ficar só nisso, vamos pegar as luas, as principais, né, que a gente conhece. Por exemplo, com esse telescópio aqui eu consigo visualizar 4 luas de Júpiter, que são as chamadas luas galileanas, que são os que Galileu Galilei observou pela primeira vez. Todas elas têm impactos meteoríticos também. Se elas tiveram, com certeza Júpiter também foi bombardeado. André, mas não acredito que Júpiter foi. Então eu vou mostrar uma filmagem de que há pouco tempo atrás ele foi bombardeado por um impacto que, e se você for comparar, seria maior a área do impacto do que o nosso planeta Terra. Então vai ser mais para frente. Eu pensei que ele estaria aqui agora, mas vou soltar essa mais para o final ali, tá bom? E Saturno, será que tem também impactos meteoríticos? Ele também é feito de gás e ele não daria para mostrar evidência, né? Porém, vamos ver as luas dele. Mimas, por exemplo, está cheio de impacto meteorítico, inclusive esse aqui foi gigantesco, né? Tétis também, e Encelados. Todos eles, além de outros, que não dá para pôr todos aqui, têm impactos meteoríticos. Urano, feito de gelo e gases também. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, Ariel, inclusive um ótimo nome para pôr em algum filho, né? Ariel, também tem impactos meteoríticos, dá para você ver nitidamente na superfície dessa lua de Urano. Netuno também é feito de gelo e poeira, né? Alguns gases aí. Por exemplo, Tritão tem impactos meteoríticos também, né, Leão? Então, repare, o sistema solar todo foi bombardeado. Agora, por que, aonde começou da onde que veio esses impactos? A gente só pode, por enquanto, levantar hipóteses, não ter certezas absolutas, ok? A gente tem que ser humilde a admitir a situação. Aqui, por exemplo, em Plutão. Plutão não é um planeta agora, porém ele ainda existe, tá? Porque tem gente que, meus alunos, por exemplo, do sexto ano, acham assim, Plutão foi rebaixado como planeta, então Plutão não existe mais, né? Pode estar na cabecinha deles, mas ele existe, ele só foi rebaixado como planeta anão, ou planetóide. Ele também está cheio de impactos meteoríticos também. Aqui, agora sim, vou pedir para você soltar para mim, não sei se ele solta sozinho. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Aero TV. Vai ficar bem em cima do impacto. Eu vou vocês agora sobre um asteroide, um meteoro, um cometa, alguma coisa caiu do planeta Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Vou ler aqui o site para vocês, o maior planeta Amadores do que sistema solar detectaram isso daí. por um asteroide ou um cometa. A colisão foi filmada da Irlanda por astrônomos amadores. É mais provável que seja um asteroide, porque nossa Via Láctea tem mais asteroides do que meteoros ou cometas. E a explosão foi considerada... Isso aqui é maior do que a Terra. Então, mais uma vez aí, nosso saudoso e grandioso Júpiter, sendo o guardião da Terra, poderia ter sido com nós, mas graças a Deus ele caiu em Júpiter. Então galera, é isso aí, compartilha o vídeo para ajudar, se inscreva no canal que não for inscrito, deixe seu like. Deixa o like lá no canal do rapaz, lá, tá bom? Por favor, acho que é só apertar aqui, né? Então vocês viram aí que Júpiter, além de tudo, ele é o nosso guardião. Ele, por causa da sua massa, ele atrai os corpos como aquele ali, e a gente está vivo graças a isso também, né? Pelo poder, claro, de Deus como principal fator. Bom, Ariel Roth, que é muito conhecido dentro dos criacionistas, né? Ele propôs o seguinte aqui: será que o catastrofismo é real? Sim, num artigo que ele escreveu, sim. Eu peguei aqui do site Filosofia das Origens e vamos ler aqui bem rapidinho. Algumas das novas ideias do catastrofismo propõem que cometas ou asteroides poderiam levantar ondas do oceano até a altura de 8 quilômetros e gases a centenas de quilômetros acima da superfície da Terra, ou seja, na estratosfera. Outros propuseram efeitos que incluem golpes de ar de 500 graus centígrados à velocidade de 2.500 km por hora, que a gente já falou agora há pouco, os quais matariam metade dos seres na Terra, e terremotos globais acompanhados de ondas do solo que atingiriam 10 metros de altura. Isso. A abertura de rachaduras de 10 a 100 km e a formação rápida de montanhas também têm sido propostas. Há inclusive uma sugestão de que esses choques podem ter iniciado a separação do antigo supercontinente chamado Gondwana, né? O Gondwana veio depois da Pangeia, então a porção que ficou ao sul, então, se você considerar a linha do Equador hoje, ok? Então, por exemplo, os dinossauros teriam sido extintos então por essa enorme quantidade de asteroides que teria caído no nosso planeta. Olha lá, tem Marte, só para ilustrar.
outra para ilustrar aí, antes de começar então o dilúvio propriamente dito, né? Aqui está o principal, né? Será que foi apenas um asteroide então? Será que está comprovado, foi um asteroide que destruiu então a vida dos dinossauros? Um artigo científico que a revista Exame, né, que é uma divulgadora de uma forma com uma linguagem um pouco mais simples, né, colocou então para a gente ver, olha só, não foi apenas um meteoro que matou os dinossauros, diz esse estudo então. Então está mais uma evidência de que foram vários, né, e uma sequência de coisas também. Quando se liga tudo isso, você gera um modelo em que o criacionismo, né, pelo menos a maior parte dos criacionistas, propõe. Então, como teve também o vulcanismo, né, à medida que o meteoro batia na superfície, levantava então vulcanismos e erupções gigantescas também, isso colaborou com a morte dos dinossauros, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância dali, então. Até chegar nesse quadro aqui, né, em que os dinossauros, assim como outras espécies, né, que não foram colocadas dentro da arca, teriam sido, pelo menos em grande parte, extintos, né? E aqueles que estiveram dentro da arca estariam salvos, então. Bom, mas, André, vamos pensar assim, será que a arca teria resistência para aguentar, então, essas ondas propostas, então? Coisas de quilômetros de altura, né, aquela onda e tudo mais? Vamos pegar um viés científico e um viés teológico aqui, para a gente raciocinar. Olha, a proporção da arca é de 6 por 1, ok? 150 metros de largura, transformando aqui, por cerca de 24 e alguma coisa metros de de comprimento, né? E de largura, então, teria cerca de 24 metros. Bom, a proporção, então, de 6 para 1. Se você jogar na sua calculadora, aí vai dar uma proporção assim. Dentro da engenharia, se sabe que essa proporção é ideal para que, até um ângulo de 30 graus, não possa, então, tombar o objeto que você está pondo na água. Então, tem um fundamento científico por trás. Porém, estou falando de ondas de quilômetros de altura, né? Aí que entra o quê? Deus no controle. Nem tudo a gente pode explicar de uma forma científica. Deus teve que intervir. Tem um livro chamado Patriarcas e Profetas, escrito por Ellen White, que comenta o seguinte, que talvez não, que Deus teria mandado anjos para guardar a arca. Por exemplo, como se fosse uma espécie de uma bolha para acalmar ali a grande tormenta em volta, né? Deixou menos violento próximo da arca. Então, pode ser que seja isso aí, para a gente pôr para raciocinar também, ok? Aqui então está a destruição dos ímpios, né? Deus deu 120 anos de graça, muitos não aceitaram, só 8 entraram na arca e tiveram que ser destruídos. André, mas que Deus mau, né? Ele destrói as pessoas que ele mesmo criou? Não, se ele não tivesse dado tempo para as pessoas se arrependerem, mostrado por meio de Noé o exemplo dele do que é o certo, né? Fazer o bem ao próximo, não. Provavelmente pessoas como essa ofereciam filhos para os deuses, né? Matavam os filhos e tudo mais. Então Deus tinha que pôr um ponto final, pelo menos naquele momento da história. Deus teve que intervir. Então dinossauros também foram mortos, extintos. Então você pode ver lá em Gênesis 7, né, verso 21, que pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. E a arca lá resistindo bravamente. Olha lá as ondas então, né? O Dr. Naor Neves então propõe que essa onda de choque junto com um calor de 500 graus com água, né, veio varrendo tudo então. E soterrando animais, como por exemplo, um dos maiores dos dinossauros que existia, por exemplo, um brachiosauro, né, que era quase nada ali perto daquelas ondas. Aqui então tem um GIF mostrando como é que é um impacto meteorítico e qual é o efeito que ele tem sobre a superfície. Lembre-se que não é aquele que atinge a astenosfera, ele atinge só a crosta mesmo. Então, o que eu estou propondo para você é aquele que atinge a parte mais de baixo do nosso planeta e sai lava de forma muito grande. Isso é só para ilustrar, então, ok? E aqui é a ideia, então, evolucionista de quando se separou os continentes. Associe isso à ideia de impactos meteoríticos. Olha a abertura do Oceano Atlântico, por exemplo. Quando teria sido chocado ali, então, aqueles grandes asteroides, ou meteoritos, a separação teria acontecido então, além de outras partes do planeta Terra, ok? Então aqui só para mostrar, aqui ela vai voltar, né, vai fechar ali para mostrar a abertura do oceano a partir de agora, olha só.
Estão saindo grandes derramamentos de lava, que a gente chama de províncias ígneas, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho o que significa. Uma das maiores que existem é essa daqui, ó, ok? Estão formando um Atlântico aí, por exemplo. Bom, os evolucionistas sugerem o seguinte, que as chamadas células de convecção, que é esse fluxo de magma que está no sentido horário e anti-horário no planeta, possam então separar as placas tectônicas. Então, quando uma célula de convecção gira nesse sentido e outra nesse, segundo eles, tem força para quebrar a placa e separar, ok? Quando as duas giram nesse sentido, né, teriam então juntando e formando cordilheiras, né, como por exemplo a Cordilheira dos Andes. E quando uma está girando nesse sentido e outra nesse sentido, estaria então acontecendo um transcorrimento então de placas tectônicas, como por exemplo a placa de Santo André nos Estados Unidos, lá na região da Califórnia. Já vou questionar essa questão aí, tá? Então aqui estão todas as 12 grandes placas tectônicas do planeta. Você está sobre sobre uma delas, e por isso que aqui não tem terremotos, pelo menos terremotos de impacto direto, né? Você está em cima da placa sul-americana, aproximadamente aqui, e ela está vindo em direção à placa de Nazca, que também por sua vez está vindo para cá. Quem vive no Chile sofre as consequências de terremotos, de tsunamis, etc. Nós estamos no meio, e por isso que aqui a gente, por enquanto, está tudo bem. Aqui só acontece terremotos por abatimento de blocos, né? Que a gente chama de, se não me engano, epirogenias. As orogenias são choques na horizontal. Bom, aqui, como é que eles dataram o fundo do oceano? Seguinte, à medida que saía lava daqui, ela ia formando um assoalho oceânico, e aumentando, e aumentando, e aumentando. Essa é a datação, então, do assoalho oceânico, que diz o seguinte: foi datado até um máximo de 180 milhões de anos. Então, a ideia é a seguinte: a América se separou da África há quanto tempo atrás? 180 milhões de anos atrás. Essa é a teoria que é falada para nós aí. Porém, vamos questionar agora. Tem um livro que a Sociedade Criacionista Brasileira lançou que levanta vários questionamentos quanto à datação radiométrica. Ela pode funcionar em algumas coisas, como por exemplo, datação por carbono e assim por diante, porque a gente tem métodos para comparar, como por exemplo, lâmpadas da idade da Grécia comparado com lâmpadas que eu quero dizer é aquilo que você colocava fogo naquele tempo, né? Com da idade de Cristo, por exemplo. Você faz essa comparação e vê que dá aproximadamente ali certo e faz a calibração também. Nesse livro, então, tem alguns questionamentos em que vai propor que pode ser que o dilúvio tenha modificado a proporção entre o elemento pai e o elemento filho. E nisso, então, teria dado uma extrapolação gigantesca de milhões, bilhões de anos para as rochas, por exemplo, basálticas. As rochas, por exemplo, como as que formam o assoalho a base de todos os continentes, que são os granitos, por exemplo, né? Assim como também as rochas do assoalho dos oceanos. Aqui, ó, por exemplo, o paleomagnetismo. Então, a ideia é o seguinte: à medida que ia saindo lava, o campo magnético, durante alguns períodos do planeta, alguns milhões de anos atrás, a orientação das minúsculas partículas de ferro no basalto, por exemplo, ficaria apontado para o hemisfério norte. Aí passou o tempo, hemisfério sul, e assim por diante. Então, forma uma forma zebrada aí, como você está percebendo. Olha só, sai daqui e vai ficando com formações diferentes. Porém, aí está o questionamento nosso aí também. Um de vários artigos científicos que eu trouxe aqui, olha só, a inversão do campo magnético da Terra pode acontecer mais rápido do que se pensava. Então, é um artigo não criacionista, é evolucionista esse artigo, questionando que o campo magnético pode mudar muito rápido. Então, a ideia básica é o seguinte: quando aconteceu o dilúvio, essa lava estava saindo e se solidificando, e à medida que o campo magnético muito rápido ia mudando, questão às vezes até de semanas e tudo mais, poderia então deixar gravado isso nas rochas, né? Olha lá então, vários estudos científicos mostraram anteriormente que ao longo da existência da Terra, os polos magnéticos se inverteram várias vezes, com pelo menos uma inversão completa a cada 773 mil anos. Através da análise magnética e da datação radiométrica, os cientistas foram capazes de seguir o rastro, a história geomagnética do planeta durante um período de 16 mil anos.
O novo estudo mostrou que há 98 mil anos, olha só o detalhe, hein? A polaridade foi invertida ao longo de apenas alguns séculos. Então, alguns séculos para mudar então. Eles estão chegando próximo ao que a gente propõe, né? Ou seja, 30 vezes mais rápido do que se propunha no passado. Gente, 30 vezes mais rápido. Então é um salto gigantesco do que a evolução do planeta apresentava e o que os novos artigos estão mostrando para nós. Como por exemplo isso aqui, ó. Esse artigo que foi escrito recentemente. Inversão localizada do campo magnético intriga pesquisadores. Aqui está contando basicamente que em um lugar nos Estados Unidos, aparentemente foi modificado o campo magnético assim, muito rápido essa situação. Okay? Aqui é o complemento do mesmo artigo, olha só, em que eles tiraram amostras de rochas, levaram para o laboratório e viram então que mudou muito rápido o campo magnético. Eles vão dizer que é algo isolado, que aconteceu, não foi só ali. Porém, se você juntar todas as peças do quebra-cabeça no mundo inteiro, provavelmente vai dar o quadro de que isso foi global, ok? Mesmo o artigo falando que não foi local mesmo. Aqui agora vamos me basear no modelo de Price. Price é um geocientista, evolucionista, um geólogo, e ele escreveu um livro em que ele, vamos dizer assim, ele tateia a verdade, vamos dizer assim, porém ele não admite no final, na conclusão dele, de um dilúvio global. Ele vai dar algumas ideias para nós de que tudo aquilo que a gente está falando aqui está certo, porém com o viés evolucionista. Olha só, nesse livro dele, ó, os principais impactos e as placas tectônicas, um modelo para a evolução fanerozoica da litosfera da Terra. Então ele escreveu em 2001 e foi modificado em 2005. Eu vou ler algumas partes para vocês aqui, tá bom? O que teria provocado dezenas de violentas e gigantescas erupções vulcânicas no planeta Terra? Então ele vai escrever no livro dele, olha só. Quando o meteorito penetra no manto superior, então a 200 km de profundidade, a produção de calor causará a fusão dessa porção do manto. As grandes províncias ígneas, as lípides, continentais e oceânicas, são o resultado de impactos meteoríticos. E aqui está então o que ele quis dizer, né? As províncias ígneas todas se formaram devido a esses impactos meteoríticos e quando começou a sair magma do fundo do planeta, formando então as grandes, como a gente tem, por exemplo, no estado do Paraná. Tem mais de 100 províncias ígneas detectadas até hoje. Então a chamada província Paraná Etendeca constitui o evento precursor da província ainda maior, que é a província Atlântica, será? A gente vai falar daqui a pouquinho. O desenvolvimento do nosso assoalho do próprio Oceano Atlântico, né, um hipervulcão linear, que tem cerca de 13 mil quilômetros, né, poderia ter causado então, na verdade 15 mil quilômetros é falado aqui, né, um derrame de lava com 1 bilhão de quilômetros cúbicos de lava e uma área então de 106 milhões de quilômetros quadrados. Vamos mapear isso daí. Então, essa área toda aqui então seria o derrame, então, à medida que ia saindo lava dessa região aqui da cordilheira meso-oceânica e ia formando o assoalho oceânico. E vamos dar um zoom nessa parte que nos interessa, porque nós estamos numa região aqui no estado do Paraná, na verdade o norte do estado do Paraná, em que tem essa formação de rochas vulcânicas. Aqui eu tenho um mapa mostrando isso então. Isso aqui então é o sul do Brasil. O que está em azul clarinho é o derrame de lava, que virou então as rochas como o basalto, ok? Então esse mapa geológico mostra que foi gigantesco isso daí. Então está sobre toda essa parte aqui, ó, da América do Sul. Pega aí outros países também. E aqui está então o mapa do nosso estado do Paraná, mostrando o verde escuro aqui, ó, esse derrame de lava. E sobre isso está então uma camada de rochas sedimentares, ok? Que é a região do Areni e do Kaiowá. Aqui você sobe geologicamente, aqui você desce geologicamente. É assim. Em questão de relevo, aqui você sobe também. Desculpa, aqui você sobe e sobe para cá no sentido geológico. Por exemplo, aqui a gente visitou em Ponta Grossa com o Dr. Naur Neves uma formação de rochas, que eu estou falando para você aí, né, vulcânicas, mostrando na prática que entre um derrame e outro não teve tempo de ter, por exemplo, solo.
Então, o que uma boa parte dos cientistas fala que é solo, na verdade, segundo o Dr. Naor Neves, seria cinza vulcânica. Não tem nada a ver com, formou uma camada de rochas aqui, vulcânicas. Virou solo, teria vivido dinossauros em cima aqui, depois outra camada derramando aqui por cima. Então, não tem evidência aqui no meio de paleossolo. Seria, então, uma sequência muito rápida e só a cinza ficaria por cima, então, ok? É isso que ele mostrou pra gente lá nesse dia, foi em 2015, se eu não me engano. Continuando o modelo de Price, então, que algumas partes eu vou resumir devido ao nosso tempo aí. Então ele mostra ali que a partir da Segunda Guerra Mundial, cientistas desses países ali conduziram uma série de experimentos, né, potentes explosivos, que possibilitaram a caracterização de crateras provocadas por impactos meteoríticos identificadas na Lua, em Marte e outros planetas do Sistema Solar. Assim, as crateras naturais, os astroblemas, podem ser identificadas mesmo que tenham sido modificados por profundos processos erosivos ou ainda estejam soterrados, como por exemplo, aquela camada de irídio que eu falei para vocês no comecinho, tá bom? Não dá para você saber que teve um meteoro naquela camada por causa do elemento químico que ele deixou na superfície. Vamos questionar agora a questão de se as células de convecção, como eu mostrei para você agora, se elas teriam força para isso, né? De separar placas gigantescas. Então Price vai dizer que não tem como. Porque essas células, primeiro, teriam que estar com a orientação certinha, e várias delas, e o próprio fluxo de lava não teria a força de separar essas placas. Então por isso que precisou de uma força extraterrestre, que é a proposta nossa dessa tarde, ok? Que são impactos meteoríticos. Então eu vou pôr em forma de questionamento aqui. Será que só as células de convecções poderiam separar ou fazer se unir as placas? É uma questão que Price não acredita, mesmo não sendo criacionista. O mecanismo capaz de gerar movimentação das placas litosféricas a partir dos chamados spread heat, acho que é assim que fala, chama-se gravity grad, né? Deslizamento gravitacional, que ocorre na superfície inclinada e lubrificada entre a litosfera e a astenosfera. O mecanismo motor não deverá ser encontrado no interior do planeta Terra. Então ele está falando claramente aqui uma crítica ao modelo de que as células de convecção poderiam separar isso daí. Bom, aí isso nos lembra então a teoria da hidroplaca de um criacionista, que é Walter Brown, lá dos Estados Unidos. Ele propôs que teria então água, e muita água, entre a crosta terrestre e o manto. Ok? E quando esses impactos meteoríticos bateram na superfície, isso deslizou, ajudou então a separar os continentes. Essa que é a ideia básica, né, proposta pela teoria da hidroplaca. Continuando o modelo de Price aí, estima-se que no Fanerozoico, que é aquela camada onde estão os fósseis, o número de impactos meteoríticos e cometas na superfície da Terra, com diâmetro superior a 10 km, teria sido aproximadamente de 1.500 então, impactos, ok? Isso está lá em um dos artigos que ele escreveu. Só podemos concluir que os principais eventos impactantes, cometas e meteoros, controlam, conduzem e determinam a história geológica da Terra e em todo o Fanerozoico. Então é Price dizendo, não é um criacionista. Formação do Atlântico, por exemplo. Como é que ele poderia se formar assim, de uma forma só por células de convecção? Então eu acrescentei isso aqui, de acordo com o que a gente está estudando, um ou mais meteoros atingindo a Gondwana, ou então a própria Pangeia inteira, e começando então a dar o desencadeamento, junto com as células de convecção, a formação do oceano, que é o segundo maior oceano do planeta Terra. Ok? Então, por isso que, olha só, formaram as chamadas dorsais mesoceânicas. Você consegue perceber, olha só, são cadeias de montanhas no meio dos oceanos. Isso é uma coisa gigantesca, tem 13 mil quilômetros aí, essas cadeias de montanhas. E, a partir disso, então, teria se separado aí os continentes, os 5 continentes que temos aí. Desculpa, os 6, né, juntando com a Antártica. O registro estratigráfico do Fanerozoico foi controlado ou mesmo determinado pela incidência de eventos impactantes catastróficos, ou seja,
Dezenas desses eventos em áreas oceânicas e continentais coincidem com limites estratigráficos. Olha só que interessante esse mapa aqui, ó. Então, mapa de sedimentos do planeta. O limite dos sedimentos coincidem, porque se você juntar todos eles dá como se fosse um grande encaixe de quebra-cabeças, ok? Por exemplo, fósseis de dinossauros encontrados aqui, ou então de répteis antigos, são iguais a répteis ali. Outro exemplo de espécies de plantas encontradas, por exemplo, na Antártida, como está sendo mostrado no continente aqui, foi detectado o mesmo tipo de fóssil, por exemplo, na Austrália e na América do Sul. Isso mostra então que à medida que foi se separando, isso antes foi fossilizado, né? E hoje se encontra então fósseis da mesma espécie em continentes diferentes, ok? Muitos geólogos parecem mostrar uma natural antipatia, olha ele mesmo criticando os próprios geólogos evolucionistas, para a ideia, apesar das evidências, de que formas de vida, especialmente do Fanerozoico, foram subitamente extinguidas. Aí que chega isso daqui, ó. Ele conseguiu enxergar o seguinte: essas formas de vida foram extinguidas muito rápido. Essa que é a ideia dele, catastrófica. Como, por exemplo, esse peixe, né, comendo ainda, né, se alimentando de um outro peixe, foi fossilizado praticamente instantaneamente. Aquele tipo de ave ali, ó, junto com peixes, para e pensa. Ave do céu, peixe do mar. Mesmo que o animal tenha morrido ali, animais necrófagos teriam acabado então com a carcaça do animal, se foi algo tão devagarzinho assim o processo de fossilização, né? Então é diferente do que muitos geólogos evolucionistas pensam. Ou esse aqui, por exemplo, né, um ictiosauro dando à luz o seu filhote e foi instantaneamente fossilizado. Ou olha só, essa árvore que atravessa várias camadas geológicas, né? Se cada camada demorou milhões de anos para se formar, o que essa rocha, o que esse tronco, né, petrificado está fazendo no meio ali? Claro, sempre eles vão dar um jeitinho, não que ela migrou para lá por causa de tectonismos e tal, mas não cola muito bem a ideia, né? Ou por exemplo, olha ali, ó, um dogfight entre um Velociraptor e uma outra espécie de lagarto ali, né? E os dois foram fossilizados instantaneamente, né? A briga nunca vai acabar, né? Eles vão ficar eternamente brigando. É como Israel e os palestinos, né? Infelizmente, estão brigando e só na volta de Jesus para parar essa briga entre eles. Ou então, olha só, partes muito moles de seres como arraias, né? Com cartilagem, como é que isso pode ter sido fossilizado ao longo de muito tempo? Então, coisa para a gente questionar. Ou delicadas flores, como aquela ali. Bom, concluindo tudo isso que eu falei para vocês, eu sei que me demorei um pouquinho aqui, mas vamos concluir. A partir dos impactos de gigantescos meteoros e cometas, se desencadeou o dilúvio. Essa que é a ideia que o Dr. Nauer Neves, segundo os estudos dele, ele propõe. Então, a partir disso, então, gerou então fragmentação da crosta terrestre, grandes províncias ígneas, quando saiu a lava do fundo, e isso também teria gerado a devastação, então, ação devastadora de grandes volumes de água, que são as tsunamis gigantescas, mortandade em massa de muitas espécies de animais, como os dinossauros, que a gente falou aqui agora, e a bacia do Fanerozoico, então, as bacias, fanerozoicas, né? A gente vê aí com sedimentos e fósseis ao longo de todo o planeta. Concluindo, então, irmãos, percebe-se uma notável contradição entre a conclusão dos artigos da geologia padrão, a evolucionista, e os dados científicos. Os dados, né? Igual diz o Dr. Marcos Eberle, os dados falam, né? Na verdade, você interpreta eles conforme o que você vê na própria natureza, e não tendo uma ideologia por trás. Então, essa aqui seria a melhor interpretação. E isso, então, teria dado ideia a uma grande catástrofe global, que não foi isolada, foi interligada uma com a outra em um espaço de tempo muito curto, coisa aí de 1 ano e 17 dias, que seria o tempo de duração do dilúvio, né? E a Bíblia, inclusive, descreve isso. Muito bem, então, eu agradeço a cada um de vocês que nos ouviram, então. Estou à disposição de vocês, se tiver alguma pergunta, alguma consideração, para a gente encerrar, então, a palestra dessa tarde.
Amém.